Olá! Hoje vamos aprender a usar os principais sinais de pontuação. Usando a pontuação corretamente, os seus textos serão mais fáceis de serem compreendidos pelo leitor. Sua ideia será transmitida com mais clareza. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Como usar os sinais de pontuação? Usamos os 2 pontos para anunciar que alguém vai falar, o travessão antes da fala das personagens. O ponto de interrogação indica pergunta. O ponto de exclamação expressa emoção, alegria, tristeza, surpresa, espanto, etc. Vamos entender melhor fazendo alguns exercícios. A menina perguntou como é seu nome. Bianca, que lindo nome. Lendo assim, sem pontuar, notamos que fica estranho, sem sentido. Não sabemos onde a frase começa ou termina. Não sabemos que entonação dar à fala. Então vamos pontuá-la para vermos como que fica. Na primeira frase, a menina perguntou. Note que o narrador está anunciando que alguém vai dizer algo. No caso, trata-se de uma pergunta, mas vamos por partes. A menina perguntou. Se a frase anuncia que a seguir alguém vai dizer algo, eu uso 2 pontos. A menina perguntou 2 pontos. A seguir, vem a pergunta da menina. Como que eu inicio a frase? Isso, com travessão. E se é uma pergunta, eu encerro com ponto de interrogação. Novamente alguém vai falar, no caso, respondendo a pergunta que foi feita. Então, inicio com travessão. Bianca. Que lindo nome! Notamos que também é uma fala e, portanto, começa com travessão. Que lindo nome! Percebemos que a frase é exclamativa, pois tem um tom de emoção na voz ao falarmos. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Chegando ao cinema, o garoto pergunta. Se a personagem do texto vai falar, ou como no caso, fazer uma pergunta, eu uso 2 pontos. Moço, quanto custa a pipoca? No início da fala eu uso travessão. E no final, como trata-se de uma pergunta, eu uso interrogação. Está a R$ 5,50. Aqui travessão, pois é uma fala. Nossa, que pipoca cara! Repare que o que começa com letra maiúscula, indicando que nossa é uma frase completa. Então aqui vamos usar o que? Pronuncie em voz alta. Nossa, que pipoca cara! O que dá para perceber? Que há uma surpresa, um espanto na fala. E logo vamos usar exclamação. Perguntei para minha avó. 2 pontos. Porque a seguir eu vou fazer a pergunta. Travessão. Posso jogar videogame? Interrogação. A avó perguntou. 2 pontos. Travessão. Mas você já fez a lição de casa? É uma pergunta, eu uso interrogação. Travessão, porque o garoto vai responder. Ixi, ainda não. Travessão, só vai quando acabar sua lição. O médico de um hospício visita os loucos e vê que um deles está cuidadosamente comendo uma borracha. Aqui finalizou com ponto final. Ok. O ponto final é usado para encerrar a frase declarativa, tanto afirmativa quanto negativa. Tem um vídeo anterior que fala sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E continuando. O médico, admirado, pergunta. Então, ele vai perguntar algo. Coloco 2 pontos para anunciar a fala que vem a seguir. Travessão. Está comendo borracha? Por quê? Pergunta. Então, eu vou colocar interrogação. Eu louco responde. 2 pontos. Travessão. Doutor, é para pagar. Acabo de engolir um lápis. Na página da professora Carol tem exercícios de pontuação que você pode praticar online. O link está na descrição do vídeo. Entra lá e pratica, pois é o treino que faz com que melhoremos nos estudos, na qualidade de escrita dos nossos textos. Então é muita prática, muita leitura. Não adianta simplesmente assistir o vídeo e achar que aprendeu tudo, tem que pôr em prática. Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras.
Primeiro, vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando, promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre 2 vogais. Olha mais um exemplo. Casa, zá, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, zá, tem som de Z, então uso S. Coisa, zá, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note, o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Olá! Hoje nós vamos aprender o que é substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma palavra que dá nome a um grupo geral de objetos, animais, plantas ou outros seres vivos ou não e que possuem as mesmas características. O substantivo comum trata, portanto, de forma genérica, sem destacar um ser, um objeto, um animal, de maneira diferenciada dos demais. Por exemplo, quando eu digo simplesmente cidade, eu não estou me referindo a uma cidade em particular, mas a cidade no geral. Mesma coisa menino, eu não estou determinando de que menino eu estou falando, mas de menino no geral. O mesmo ainda acontece com homem, mulher, país, cachorro. Em nenhum caso eu estou atribuindo uma qualidade especial que diferencie esses seres do grupo. Nesse caso, temos substantivo comum e a palavra deve ser escrita com letra minúscula. Substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Ou seja, o substantivo próprio é uma palavra que dá nome a um ser único, específico, diferenciando do restante do grupo. Deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Por exemplo, cidade é um substantivo comum. Por que cidade é um substantivo comum? Porque não determina de que cidade estou falando. Está generalizando, tratando como uma cidade qualquer, não específica, não determinada. Quando eu dou nome a essa cidade, então eu tenho aí um substantivo próprio, ou seja, eu determinei qual é a cidade que estou falando.
Eu especifiquei uma cidade em particular dentro do grupo do substantivo comum, que é cidade. Nesse caso, menino é um substantivo comum, pois não estou dando a ele um destaque. Falo simplesmente menino. Não me referi ao menino especial. É, portanto, substantivo comum. Quando eu dou o nome a esse menino, Fábio, tem então um substantivo próprio. O menino em questão foi determinado. Sei agora que ele se chama Fábio. Cachorro é substantivo comum ou próprio? Acertou. Cachorro é um substantivo comum. E Rex? Rex é próprio, pois é o nome de um cachorro em particular. O substantivo próprio, portanto, indica o nome, seja ele de um lugar, ser vivo ou obra. Se não for nada disso, é um substantivo comum. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. A aula de hoje é sobre gênero do substantivo. O substantivo é uma classe variável. A palavra, ela é variável quando sofre algum tipo de flexão. Isso é, quando ela tem sua forma modificada em outras. Vejamos a palavra. A palavra menino. Se substituirmos a letra O pela letra A, teremos o feminino, menina. Se colocarmos a letra S no final, teremos o plural, meninos. Se substituirmos o O pelo ão, teremos o aumentativo, meninão. Se substituirmos a letra O por inho, teremos o diminutivo, menininho. Simples, não é mesmo? É assim que o substantivo se flexiona. Mas será que só quando o substantivo terminarem em O ou A que poderemos definir que é masculino ou feminino? Vejamos as palavras café, leite, mar, barril. Nenhuma delas terminaram em O ou A. Então, como é que define se é masculino ou feminino? Simples. Iremos definir um gênero substantivo através do artigo que vier antes dele. Temos os artigos o, os, e uns. Então, teremos o gênero masculino. Exemplos: o palhaço, homem só. O artigo o antes do palhaço define o gênero desse substantivo. E o artigo antes de homem define que o gênero em questão, masculino também. Agora vejam o que acontece quando o artigo que antecederam o substantivo for a, as, uma ou umas. Exemplo: as tartarugas ninja, uma aventura Lego. Reforçam dois gêneros substantivos, tartarugas e aventura. Então, na língua portuguesa, os substantivos permitem dois gêneros, masculino e feminino. O primeiro ocorre quando puder ser por artigo o. Exemplo: o carro, o menino, o chapéu, o sol. O segundo ocorre quando pudermos anteceder pelo artigo a. Exemplo: a mulher, a barata, a caneta, a rua.